Podcast Competência. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Começando a semana com o nosso podcast aqui no programa Janinese. E olha que hoje, vocês já viram, né? Dá só uma olhada nessa bancada. Já joga um ângulo aberto aí. Cheio de novidades aqui na nossa mesa, porque hoje a gente vai ter uma conversa muito legal. Vou falar de uma das minhas grandes paixões, que é o vinho, né, gente? E hoje eu recebo aqui, olha que exclusividade e que honra, né, poder receber, né, um colega sommelier primeiro, mas também um diretor da vinícola Perini. É o Pablo Perini que está aqui para a gente conversar sobre vinho. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Jane. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, tá? Valeu. Gostando do Mato Grosso? Muito legal. E tá familiaridade aqui já com o clima, começando uma situação atípica e agradável, inclusive, para degustar um bom vinho. É verdade. Gente, a gente está gravando o programa hoje e a gente está pegando esse dia bem fresquinho aqui em Cuiabá, que tá todo mundo assim. O que está acontecendo? Exato. Será que nós vamos ter 4 estações no Mato Grosso também, né? Pois a partir pelo desse jeito. ano? Pelo jeito, vamos, né? Pablo, primeiro eu quero conhecer um pouquinho de você, né? Um pouquinho dessa história de mais de 100 anos de Vinícola Perini, um dos grandes nomes hoje do vinho no Brasil e no mundo, porque quando a gente fala de Vinícola Perini, a gente não fala só mais de Brasil, não fala só de Rio Grande do Sul, não fala só de Brasil, não fala, mas fala de mundo. Me conta um pouquinho de quem é o Pablo e como que é esse contexto todo. Certo, bom. Remontando um pouco, então, a história da vinícola, né, que vem antes de mim, como empresa familiar, acho que é inevitável passar por isso também. A história começa na Itália, com a maior parte das vinícolas da Serra, que tem essa herança da imigração italiana, e começou em 1876, dá para considerar, com a chegada do Giuseppe Perini. Ele veio da região do Trentino Alto Adige, que é o extremo norte/nordeste da Itália, a divisa com a Áustria, uma região bastante montanhosa, com as regiões marcadas, veio na situação do pós-guerra, então estava fugindo de uma situação calamitosa e buscando uma nova esperança no Brasil. Ele ainda era criança, tinha 12 anos de idade, e veio já com quem viria a se tornar a esposa dele e começar a constituir a geração da família Perini no próprio Brasil. Então, onde hoje é a vinícola, que nós temos a casa, que veio se tornar atualmente sala de cursos, e na parte inferior, o que a gente chama de taverna Casa Perini, que é uma extensão do restaurante, é um ambiente super romântico, né, onde tudo começou, aquelas casas mais rústicas, né, com a base de pedra, etc. Esse local, lá em Farroupilha, que é o nome da cidade onde fica a Casa Perini, dentro do atual Vale Trentino, na Serra Gaúcha. Vale Trentino é a micro-região onde se encontra a vinícola, em homenagem justamente aos imigrantes do Trentino Alto Adige, na Itália. Lá nós temos, então, a sede onde o João Perini, já é o nome português, já nascido no Brasil, o João começou o trabalho em 1929, que é a data referencial do final da construção da casa, que ele começou a elaborar os vinhos artesanais no porão da casa, daquela maneira bem de subsistência, etc., mas trazendo a paixão que veio da Itália ainda na direção do Giuseppe. Fazia seu vinho, ele se orgulhava muito de ter um engajamento comunitário, de vender ou fazer trocas desse vinho com vizinhos por outros produtos, né? Frutas, mel, etc., aquela coisa bem tradicional do interior. E também fornecia o vinho para algo que era um ponto de diferenciação na época, que eram os rituais comunitários junto à igreja que tinha lá. E tem até hoje, na verdade. Que tem até hoje. O nome é a Igreja de Santos Anjos, que também é como se chama o 4º distrito da cidade de Farroupilha. É bem interior mesmo, então tem aquela questão
que é a força da gastronomia, na cultura é bastante representativa também. Tem as festas para arrecadar fundos para a comunidade, com a sopa de capelete, o galeto, o radite, que a gente chama, né? Que é Que delícia. uma salada. Já está dando água na boca aqui, exato. né? Então, aquela questão que nasceu de uma maneira muito legítima, a gente fala. O vinho faz a parte intrínseca da cultura. Não foi tanto escolha, mas foi mais consequência, porém sempre com viés passional, com muito esmero no que se fez. Então, o nono, o João, né, que é meu avô, infelizmente, ele faleceu relativamente cedo. Nenhum dos netos chegou a conhecer ele. Que pena! É verdade. Que pena mesmo. Mas ele teve como filho único, que é uma coisa rara para a época, o meu pai, que é o Benildo. Aí sim, o fundador oficial da vinícola como empresa. Tá? Foi o seu pai. Foi um momento bem posterior. 1929 é a data que a gente usa como referencial, porque afinal é quando o nono João começou a descobrir o terroir, né? O terroir, sabe-se que é o solo e o clima e a maneira de elaborar os vinhos para dar as características típicas. Isso iniciou lá em 29. O pai já ajudando o nono João na elaboração, porão da casa, aquela coisa super artesanal, mas já com um resultado interessante. E ele vendia o seu vinho ou a sua uva para a cooperativa vinícola, que é a primeira da América Latina, que fica lá no Vale Trentino, que faz parte tanto de... a micro-região, né, do Vale pertence tanto a Farroupilha quanto Caxias do Sul. Essa cooperativa é do lado em Caxias. Ele fazia essa venda da matéria-prima, até que, após o falecimento precoce do meu avô, nessa época meu pai tinha 17 anos. Ele um menino ainda. Um menino, foi bem desafiador para ele. Ele teve que começar a trabalhar por conta própria, assim, independente da cooperativa, porque ela estava começando a dar uns sinais de crise. E o tio Chico, como diz o pai, que é de Gramado, né, acho que a maioria das pessoas conhece, tem muitos familiares até hoje da família Perini em Gramado. Ele, na época, elaborava vinho também lá e conseguia fazer um trabalho muito interessante, já tinha a sua marca. E na missa de 1 ano de falecimento do nono João, ele foi lá e deu uma encorajada no pai, né, para que ele começasse o voo solo, digamos. E assim ele iniciou com a primeira marca, na época JP, que é uma marca que existe até hoje. Nós temos um grande carinho pela marca, que ela é voltada para os vinhos de mesa, que é extremamente representativo para o mercado brasileiro. Então, ele assim começou e depois foi um passo após o outro para ter uma evolução. Em 96, teve uma data bastante importante, porque a gente sai de 1970, que foi a fundação oficial por parte dele, da vinícola. Em 96, ele começa com um projeto de importação de mudas da Itália, da França e outras, para elaborar exclusivamente vinhos finos e espumantes. Essas mudas europeias, elas dão origem a vinhos que a gente ouve a variedade que compõe eles e já relaciona diretamente com o mundo do vinho, como o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Chardonnay, o Riesling e assim por diante. Aí foi um trabalho mais específico e assim, em 96, então, nasce a marca Casa Perini voltada exclusivamente para vinhos finos, tá? Vinhos de um nível superior. Apesar de que antes, quando era JP, já existia o conhecimento de trabalhar algumas uvas europeias também, como o Moscato, a própria Riesling itálico, o Cabernet Franc, dentre outras. Mas essa questão do aprofundamento começou a acontecer no meados da década de 90. Outra data importante, na sequência, foi em 98, começaram com os espumantes, né? Inicialmente com um Brut e um Moscatel, né? Um Moscatel espumante que foi o primeiro 100% brasileiro, então tem um pioneirismo ali, né? E foi ontem, né? Porque se a gente parar, 98, né? Sim. É uma história que vem numa crescente, mas assim, que explodiu, vamos dizer assim, essa expansão. Exato. É muito recente. Exato. E que aí já pega, né? Inclusive o trabalho que vocês vêm fazendo agora como filho também do seu Benildo, então, isso. Né, fazendo parte desse dia a dia, desse grande universo aí. Exato. Do vinho. Cara, muita história para a gente resumir, né, num pequeno estágio. E
Mas, Pablo, e aí você? Quando você tem mais irmãos, né? Como que foi essa inserção? Foi um processo natural? Porque seu pai foi meio que empurrado para o negócio. Exato, Não tinha era o que alternativa. tinha. Não era o que tinha. E vocês, nessa transição, como que vem sendo? Tá. Vamos lá. Então, tem um irmão, também faz parte da empresa, que é o Franco, meu irmão mais velho. Ele sempre trabalhou lá. Eu também, desde a infância, ajudava nas questões de trabalhos manuais, etc. Me familiarizava, brincava nos vinhedos, né? Aquela questão era muito divertido. Eu falei da taverna, que era o antigo porão da casa, que veio se tornar o atual... uma parte do salão do restaurante que a gente tem hoje. A gente brincava em meio aos vinhedos, no meio das barricas, etc. E então isso foi criando uma memória afetiva que eu acho que até hoje se conecta. A gente tem a questão do trabalho, mas o romance de estar de alguma forma ligado à família, a bons momentos, etc. Então hoje a gente mora numa cidade vizinha, mas o ir para a empresa é um ritual de prazeroso. De prazer e de conexão com o que faz a gente sentir prazer em estar vivo, dá para dizer assim. E dito isso, a minha história de inserção junto ao que é a vinícola hoje, ela passa muito por uma questão de ressignificação do que a empresa tem na minha vida. Porque no começo não sabia o que fazer, ainda era uma criança, depois adolescente. Eu fui para Porto Alegre estudar, na capital, né? Fiz publicidade e propaganda, a princípio pensando em seguir essa carreira, né? Mas teve a fase então do que eu não quero isso para mim, não, eu quero tocar minha vida sozinho. Nunca descartei a possibilidade, né? Mas como sempre gostei muito de arte, que é uma coisa que hoje acaba sendo inserida, inclusive, no próprio trabalho da Casa Perini, a gente vai falar sobre isso na sequência. Eu fui trabalhar com publicidade, fiquei um tempo em agência, como diretor de arte, para fazer a parte estética dos anúncios, etc. Depois fui para a direção de criação. Trabalhei, inclusive, para outras contas de vinícolas e achava muito legal. Né? Trabalhei para colegas de trabalho, então isso colegas de outras vinícolas, na época eu não estava na Casa Perini, e fui pegando um gosto pela comunicação dentro do segmento de uma forma mais inovadora e criativa. Legal. Que é algo que posteriormente foi incorporado também no trabalho junto à Casa Perini. A gente falou em 98, começou o negócio dos espumantes, então o Moscatel, atualmente, inclusive, a gente tem um portfólio bastante amplo voltado para moscatéis como um todo, e essa questão de querer buscar um novo e inserir no meio que é tão tradicional como o do vinho, ela é uma tônica que a gente leva na Casa Perini, que é a inovação, né? Você pode respeitar os legados, as raízes da imigração, de tudo que o mundo do vinho pede de respeito em relação ao produto, mas é claro, dá a sua autoralidade. E isso passa muito pela arte, né? Como a gente estava falando. Com certeza. Você conseguiu juntar as duas paixões ali. E é o produto de assinatura que eu acho que engaja algo com um consumidor, tanto na questão sensorial da cor, na análise sensorial do aroma, do sabor, com uvas diferentes, com processos diferentes, que a gente faz bastante isso, que vai causar um engajamento, de fato, a paixão pelo consumidor, pela marca, e também no âmbito conceitual, toda essa minha parte voltada para o viés artístico, aplicado junto à enologia, que é o setor que elabora, de fato, os vinhos, colaborou muito no sentido de ajudar a criar os conceitos, né, que a gente quer para cada uma das marcas, etc. Por exemplo, quando eu voltei de Porto Alegre, trabalhei um tempo em agência, mas eu vi que esse viés mais artístico, dentro da agência, ele é interessante, mas ele é muito um afunilamento em relação a uma demanda. É natural que seja assim, né? Um objetivo a ser cumprido. E à medida que o tempo foi passando, eu disse, poxa, eu fui me interessando cada vez mais por vinho em si, que eu te confesso que no começo eu achava legal, tomar vinho assim, mas depois todo o encantamento de camadas que envolve o vinho, de complexidade no sentido mais encantador, de origens diferentes, terroirs, que vão refletir em características variadas para o vinho, os processos e tudo mais, cada variedade com sua característica, e eu fui buscar estudo em relação a isso, né? Eu disse, poxa,
eu vou estudar, independente do papel que eu vou ter dentro da vinícola, porque é bacana para meu conhecimento e também para ajudar, quiçá, a traduzir em palavras o que está numa garrafa, em termos de cor, falar em detalhes, etc. E que, à medida que eu fui estudando, peguei gosto, me especializei, fiz primeiramente a FISAR, que é um instituto de sommelier italiano, que tem unidades que perpetuam conhecimento com a mesma sistemática deles no mundo inteiro. Gostei, daí fui fazer o W7, que é a Wine School and Study Trust, essa é de origem inglesa, daí gostei, fui fazer, cheguei ao nível 3, que foi bem desafiador, no sentido que tem que estudar, mas bacana, conteúdo muito rico, Sem bom dúvida. corpo docente. Hoje, inclusive, a gente tem parceria com a ABS, que acho que é uma forma de perpetuar o conhecimento no Brasil inteiro. Tem unidade de uma série de cidades, e também a equipe, né? Eu criei essa política dentro da empresa para que os representantes comerciais, o pessoal que atende dentro da própria vinícola buscasse essa formação, e especialmente porque o vinho é um produto que transcende a questão da garrafa e falar que é uma variedade X, Y, Z. Você tem que ajudar a traduzir para o consumidor, para o apreciador do vinho, o que está naquela garrafa, com palavras que vão... Que seja de entendimento de todos. Que seja de entendimento de todos, exatamente. E voltando para a questão da criação, né, desse viés artístico dentro da vinícola, a gente começou a desenvolver uma série de produtos, como, por exemplo, o primeiro moscatel rosé do mercado, que hoje em dia é um dos itens mais bem vendidos, que é o Aquarela. É uma inovação, muita gente não sabe que existe moscatel rosé além do branco, então existe o tipo de moscato que é a uva moscato de Hamburgo, a gente usa, ela tem uma coloração mais tintória, e na composição, um corte, que a gente chama mescla de uvas junto com a branca, ela dá uma característica de aroma diferente, etc. E desde então, até a gente vai falar a respeito, surgiram uma série de outros produtos que passam por inovação para a sua elaboração. O interessante é que a gente, ouvindo você, a gente consegue perceber que vai buscando, vai trazendo o que é uma tendência, vai buscando essa inovação, porque todos os mercados, e o mercado do vinho não é diferente, por mais que ele viva tradição, viva o que de passado, porque tem muito esse contexto, mas vocês estão conseguindo impor de uma maneira tranquila essas novidades, essas inovações. Exato. Então, eu acho que é o que pede mesmo em todo o mercado, para você não cair também na mesmice, e a coisa está acontecendo, né? O mercado do vinho no Brasil, entre aspas, é antigo, mas é muito novo, em comparação com os mercados, né, por exemplo, do vinho do velho mundo. Então, a gente não pode ficar para trás também, até porque isso é uma tendência dessa inovação, né? Sem dúvida. Inclusive, dentro do contexto que você está falando, né, o Brasil é relativamente jovem, isso é interessante, porque tem muito por descobrir, né? Já tem uma identificação de potencialidades maiores, de acordo com as regiões de terroir, tanto que... Falei do moscatel, né, que foi... Quando você fala de moscatel, a gente tem que lembrar que, gente, tem mais de 200 né, variedades de moscatéis. Sim. Então, você fala assim, nossa... não é um só. E fica pensando, às vezes, a pessoa fica presa a um só, ou as próprias empresas, às vezes, não olham, falam, não, peraí, eu tenho mais opção, deixa eu trazer esse leque, que eu acho que é o que vocês estão fazendo. Exato. Então, a gente elaborou esse, que foi o primeiro totalmente brasileiro, com, na composição, já 3 tipos de moscato diferente, né? Que é o moscato R2, super rico em aroma, o moscato Diallo também, né? E o moscato branco, que, aliás, fala moscato branco, inevitavelmente, mas lembrar que nós já temos uma indicação de procedência, que também é conhecido como indicação geográfica, dos moscatos de Farroupilha. E o que é isso? Para quem não conhece, é algo que tem total a ver com uma denominação de origem, né? É um mapeamento de uma determinada região que tem características de solo, composição, se é argiloso, se é arenoso, se é basáltico, etc.
que vai dar uma série de características específicas para a uva, porque afinal o solo e também o clima e a maneira como a uva é cultivada e o vinho elaborado vão definir características do que é o terroir. Então, a indicação de procedência ela vai garantir que vai ter aquela tipicidade, que é o estilo do vinho proveniente dali, por todos os motivos que eu lhe falei. E nós temos indicação de procedência dos moscatos, que envolve não só o espumante moscatel, que caiu no gosto do brasileiro, é uma belíssima porta de entrada para o mundo do vinho, né? Ele é super aromático, fresco, jovem, leve e tem uma ponta de dulçor, equilibrada com a acidez. É bastante agradável. E isso é um reconhecimento que não veio da noite para o dia, porque uma série de estudos feitos com a Embrapa Uvevinho, que é um órgão competente de técnicos que conseguem mapear, como comentei, o clima, o solo, e definir, aqui tem uma característica diferenciada. E não é só em toda a área geográfica com viés político, vamos dizer assim, tem a demarcação até que vai Farroupilha, que é a cidade onde tem a indicação de procedência, ali já é outra cidade. Não. É um recorte específico com critério voltado para a natureza. E que pode pegar vários municípios, pode abranger até cidades, outros, exatamente. Que é o que muda. Exato. Nós vamos conferir um bloquinho, mas eu já vou te deixar uma pergunta. Quando se fala em vinho no Brasil, a grande referência continua sendo o Rio Grande do Sul. Mas agora como empresário mesmo, né? Como que você vê essa expansão? Hoje, por exemplo, a região sudeste, a gente pega ali tanto São Paulo, Minas, aí a gente vai para o Nordeste, tem também o Vale de São Francisco, aí você vem na região de Goiás, Brasília, Mato Grosso, né, produzindo vinhos. Eu quero falar com você, eu quero a sua visão, legal. Né, depois do nosso intervalinho. Maravilha. Já a gente volta. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo.
Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou conversando com o Pablo Perini, da Vinícola Casa Perini, e a gente está falando desse universo incrível do vinho. Lembrando que esse bate-papo vocês vão poder conferir na TV Mato Grosso no sábado também, às 22 horas, tá? E se vocês quiserem acompanhar, fica lá no nosso canal do YouTube, Jane Nese, ou lá no Instagram, salvo para vocês. Pablo, eu te deixei uma pergunta antes do intervalo, né, dessa visão, dessa explosão realmente de produção de vinho no Brasil, deixando de ser uma exclusividade mais da região sul. Sim. E da própria região sul, que até então era referência ao Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem Santa Catarina, a gente estava falando de espumantes, né, que está crescendo e assim com uma produção incrível. Como que vocês têm visto isso como empresário mesmo? Olha, falando especialmente no contexto no mundo do vinho, eu sou um grande entusiasta, tanto como consumidor, quanto como empresário no meio do vinho, porque essa diversidade ela é o que vai afirmar o Brasil como uma origem no cenário mundial. Facilita quando mais, absolutamente. Né? A analogia que eu faço, Jane, se você pega, por exemplo, na gôndola de um supermercado ou de uma loja especializada em vinho, uma delicatessen, um dos primeiros referenciais quando você vai comprar um vinho espumante é a origem. Né? Tanto que vai ter lá a bandeirinha da França, da Itália, de Portugal, da Espanha. E os países que estão mais consagrados ao longo de uma construção histórica consistente, com tempo, eles têm uma série de macro-regiões e dentro dessas macro-regiões, micro-regiões muito bem trabalhadas. Cada uma tem sua especialidade, é um mercado feito de diversidade, tem espaço para todo mundo. E isso não é só romântico, isso é produtivo para quem quer consumir, ter experiências diferentes e abre leque para que as próprias empresas expandam suas operações. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Brasil, hoje a gente tem Serra Gaúcha, que é o concurso, é um legado da imigração, tem muitos produtores, já se explora muito bem o terroir, já tem características e variedades que as pessoas sabem que funcionam muito bem, até produtores que fazem trabalho. Você estava falando de indicação de procedência, moscato de farroupilho. Poxa, isso começou da nossa parte. 98 foi a elaboração dos primeiros espumantes, mas, como havia falado lá na época do Nono João ainda, já era uma uva que tinha a ver com a imigração. Mudas que logo após a chegada já começaram a ser trabalhadas e foi se descobrindo toda a característica que essa uva moscato dá como resultado. Não à toa, em 2017, nós escrevemos intensivamente o nosso moscatel em concursos internacionais de diversos países e ele foi super bem ranqueado e, ao final daquele mesmo ano, teve o melhor dos melhores, vamos dizer assim, um concurso para ver aí não só de espumantes e muito menos só de moscatéis, vinho de uma maneira geral, com vinhos tranquilos, ou seja, vinhos não espumantes, é como a gente chama o vinho tinto normal, o branco ou rosé. Tinha vinho de sobremesa, como Porto, etc.,
gigantes da Do produção mercado vinícola mesmo. estavam ali, e a Casa Perini conseguiu ficar com o seu moscatel como o quinto melhor vinho do mundo. Então, isso é uma construção que eu acho que quanto mais o Brasil tiver presente, melhor, porque a gente consegue ganhar representatividade como país. Né? E o brasileiro consegue descobrir que o Brasil faz vinho realmente muito bom. Já faz, e ele tem que se convencer ainda mais com uma amostragem maior. Né? E o bom é que, de repente, o brasileiro para de tomar tanto vinho, né? Ou os próprios... o que a gente questiona, às vezes, né? Você chega num restaurante, a carta de vinho tem tudo menos vinho brasileiro. Pois é algo que dá para desmistificar bastante e abrir a cabeça. Mas eu te confesso que eu tenho assim, um romantismo pela pátria, tudo etc. Mas, assim, tal qual acontece com outros mercados, eu acho que tem espaço para quem fizer um bom trabalho. Exato. Não basta vamos ser... Pô, o mercado está aberto e tem que ter produto bom. Né? E a gente acredita tanto na diversidade, Jane, que nós temos hoje um projeto chamado Casa Perini Mundo, que traz, inclusive, vinhos de vinícolas parceiras nossas de outros países. Tá? Hoje a gente já trabalha com um portfólio de importação de 9 países diferentes, né? Desde os europeus consagrados, aí, França, Itália, Espanha, Portugal, e também os colegas hermanos aqui, Chile, Argentina, Uruguai, e além de outros países um pouco mais fora da curva de Novo Mundo, mas que o consumidor já está curioso para conhecer, como África do Sul e Austrália. Legal. E é bacana isso porque a gente faz um estudo de curadoria, eu como sommelier e outras pessoas da equipe, de enólogos, etc., para achar o melhor negócio possível para o consumidor, né? Utilizar a sua expertise para saber as variedades que melhor funcionam de acordo com o gosto do nosso consumidor e que ofereçam um bom custo-benefício. Né? São rótulos exclusivos, então o que se acha na Casa Perini Mundo não vai ter importado por outras importadoras, isso é contratual, e é uma bela oportunidade para conhecer, por exemplo, um excelente Malbec argentino, um Carmener chileno, dentre uma série de outros rótulos de origens diferentes, mas é um mix bem enxuto, mix diferenciado. que dá uma experiência diferente. Legal. Vamos partir para esses produtos? O que é que a gente tem aqui? Primeiro, gente, você falando antes que é publicitário e tal, e que tem esse lado artístico, e quando eu olho as embalagens de vocês, realmente tem todo esse lado, e essa belíssima a embalagem aqui que a gente tem aqui. Legal. Então, gente, essa é uma linha especial de espumantes, tá? Ela é um pouco mais recente, porque afinal, como no mundo do vinho tudo é a longo prazo e nasce no vinhedo, a gente começou com o projeto, ainda encabeçado pelo meu pai, lá em 1996, de plantio de uvas importadas, mudas, que vieram da Europa. Então, Chardonnay, Pinot Noir, nesse caso, alguns moscatos diferentes, etc. Nasceu a linha Vintage. Né? A gente consegue abrir aqui? Consegue, vamos lá. O Vintage, no mundo do vinho, ele significa algo que... Postar aqui. Significa algo que ele é muito voltado para a safra, né? Vintage significa de uma safra específica, algo que não é tradicional no espumante, né? Então, o que acontece? A gente tem... Nós dois aqui tentando se adequar. Peraí, gente. Vamos lá. Então, tem aqui um mix de produtos safrados. E o que quer dizer isso? Que são de uma vindima específica. Normalmente, se você vai ver um espumante, ele não vai constar o ano em que foi produzida a uva. Aqui a gente está falando de 2022, que é o primeiro ano de elaboração da linha Casa Perini Vintage, que é essa que a gente está apresentando. E por que, então, é diferente dos demais, que são feitos a partir de cortes, também conhecidos como assemblagem ou blends de safras diferentes? Normalmente, as casas, desde Champagne, na França, que é a região onde tudo começou em termos de espumante, fazem mesclas de safras diferentes para ter consistência na produção, porque varia de um ano para o outro, a questão de clima, etc. E a gente vai manter a característica de cada produtor. Quando tem uma safra muito fora da curva, aí se lança um vintage. E a gente fez uma linha, porque desde lá de 96 a gente foi avaliando como se comportava melhor cada um dos produtos, como das variedades, e começou a fazer um trabalho especial. Então, dito isso,
com 2022 sendo a primeira safra, a gente elaborou, cada um com uma proposta diferente. Primeiramente, o que a gente chama de Blanc de Noir, e traduzindo, então, Blanc de Noir é um branco a partir do tinto, é um espumante 100% uva Pinot Noir, que é uma uva tinta que dá vinho tinto, mas é branco, e como isso? A gente faz uma prensagem da uva de uma maneira bem sutil. A cor, para quem está em casa, ela está sempre na casca. Se a gente descascar uma casca de uva, ela é sempre branca, ela é a polpa é branca. Então faz a prensagem sutil, escorre esse suco e fermenta ele separado. Vai ficar um branco que vai ter ainda no DNA a característica de uma uva tinta delicada, que é Pinot Noir, e isso vai dar uma diferença de paladar, um final mais longo, etc. É muito legal. Depois, tem uma característica que se aplica a esses 4 primeiros rótulos, que é o que a gente chama de batonagem. Tá? É bem simples. Batonagem, para as mulheres especialmente, vão lembrar de batom, né? Batom significa bastão, em francês, e é um movimento que se faz com as leveduras já mortas no fundo do tanque ou da garrafa, dependendo do processo, para que nesse movimento elas fiquem em suspensão, em contato com o vinho, e isso vai dar mais complexidade, vai dar um perlage, que é a borbulha, né? O perlage é essa característica de bolhas bem finas, persistentes, aveludadas, assim, e com notas mais complexas. Depois, Blanc de Noir, a gente tem o Rosé de Noir, que também é 100% de uva tinta, mas com uma leve extração da cor da casca, tá? Ambos de Pinot Noir. Depois tem o Natur, tá? Que é um mais seco, né? Os 2 primeiros são Brut. A gente tem na escala sempre os doces, nos quais se inclui o Moscatel, depois vai indo para o mais seco. Demi-sec, que é o intermediário, Brut, Extra Brut, ainda mais seco, e o Natur, que é bem para quem gosta daquela bebida mais marcante, uma delícia e refrescante. Ele é Chardonnay com Pinot Noir também, Pinot Noir vinificado em branco, que a gente diz. Depois tem uma que é um diferencial bem interessante, né? A gente estava falando de inovação, né? Mesmo um produto tão tradicional, o Rosé de Noir, por exemplo, é algo diferente. O Blanc de Noir não é tão trivial. Serem espumantes safrados em si, uma linha assim, até então não existia no Brasil. E o Brut barricado, gente, que é um Brut com passagem por barrica de carvalho. A base dele... A base, o base para a produção desse espumante. Exatamente. E o que eu quero dizer quando falo na base? Porque o espumante ele tem gás quando ele está finalizado. Se você for passar ele concluído na barrica de carvalho, que é de madeira, ela é porosa, você vai perder esse gás. Então você passa a parte do vinho, aqui no caso, tá? É 20% que passa 3 meses em contato com as barricas de carvalho francês, e depois ele é reincorporado no total do produto. Isso vai dar uma característica já de umas notas de baunilha, de chocolate branco, uma untuosidade maior, muito legal. Essa caixa é a caixa do sonho de quem ama espumante, e a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ela. E tem a última aqui que a gente não falou. Verdade, vamos lá. Né? Só rapidão, porque aí a gente vai para o intervalinho também. Que é o Moscatel Blended, que a gente chama. Esse aqui, ele se diferencia do 5º melhor vinho do mundo, que é o nosso Moscatel branco de linha, mais leve, mais fresco. E ele é também com a IP, aqui a gente tem um detalhe, indicação de procedência Moscato de Farroupilha, porque atende a série dos protocolos que precisa, tem que ser variedades e processos que estejam de acordo com o que se exige para ter essa tipicidade, essa qualidade. E ele tem um termo aqui, liqueur, que é para remeter a uma característica mais licorosa, mais intensa, porque ele fermenta 24 horas em contato com as cascas. Fica com uma cor mais dourada, umas notas aí que remetem a damasco, a favo de mel, e sem perder a acidez, que é para dar uma contraponto e deixar um frescor bem agradável. A gente já volta. Tá? Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769.
Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Hoje eu estou conversando com o Pablo Perini, ele que é da vinícola Casa Perini. A gente está conhecendo um pouquinho desse leque, né, incrível da Casa Perini. E esse aqui é um rótulo incrível que, aliás, gente, o Pablo vai falar desses rótulos aqui, mas nós já tivemos a oportunidade, até quero mandar um beijo para a Fabiana Lourenço, minha colega também sommelier. Ela já esteve aqui no estúdio e a gente já conversou do papel importante desse rótulo no mercado e que é incrível. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre eles. Pablo. Tá, legal. Eu sempre faço questão de enaltecer o Casa Perini Solidário, que tem esse nome por um motivo um tanto autoexplicativo, porque ele está vinculado à solidariedade, mas às vezes a gente faz questão de explicar, de fato, para as pessoas o porquê disso. É um projeto que começou lá faz mais de 15 anos e ele teve muito a ver com uma ideia da minha mãe, que ela superou um câncer em determinado momento da vida dela e teve um fato um pouco delicado na história da família, que o Franco, que é o meu irmão mais velho, e eu perdemos o irmão do meio, que era o Ramon, e ele era hemofílico. Tá? Não teve relação nenhuma com a doença, foi uma fatalidade, um acidente, mas, obviamente, isso é um fato muito chocante para uma mãe, e ela, quando começou a entender essa situação, se sentiu impelida a fazer algo que colaborasse com essas causas. Certo. Então, nasceu, inicialmente, um rótulo, que é o Casa Perini Solidário Tinto. Ele é elaborado a partir das uvas Cabernet Sauvignon com Merlot, é um corte clássico, e a ideia é justamente essa, ser um vinho democrático,
fácil, ele tem uma breve passagem por barrica de carvalho, bastante versátil para harmonizar com os mais diferentes pratos. E cada garrafa, invariavelmente, ela vai ter o objetivo de voltar rendas para o IMAMA, que é o Instituto da Mama, tá? Com o objetivo de gerar recursos para ajudar no combate e a prevenção do câncer de mama. Legal. E também a Federação Brasileira de Hemofilia. Isso tem explicação em cada um dos rótulos. O link para o site é um trabalho muito sério que ambas as instituições fazem. E o sucesso foi grande em relação à adesão do público a essa causa e a apreciação do vinho. E a gente disse, por que não ampliar, né? Aí, anos depois, a gente lançou o Solidário Rosé, que é predominantemente a partir do Alvin Merlot, bem leve, elegante, também fácil, todos são premiados, né? Esse aqui ainda não chegou a colocar a medalha, mas aí é bacana que no Rosé a gente faz uma brincadeira em outubro, que aproveita e faz a campanha do Outubro Rosé. Outubro Rosé. Exato, vinculado ao Outubro Rosa, exato. Cada um deles tem o selo, né? O laço alusivo à campanha, e deu tão certo que mais recentemente a gente lançou o Sauvignon Blanc, que é o branco fazendo o trio. Que é maravilhoso. Exato, bastante aromático, rico, super agradável, fácil de assimilar. E no montante, hoje, Jane, a gente vai fechar o exercício do ano com uma estimativa de R$1 milhão já voltados para essas entidades. Então, gente, toda vez que vocês passarem em uma loja e levarem para casa uma garrafa desse vinho aqui, também estarão... Todo mundo vai estar colaborando com esse projeto. Exatamente. Né? Além de degustar um produto incrível, você colabora com esse projeto. Exato. Parabéns. Obrigado. A gente brinca que é bom para a saúde de quem toma seu vinho, sua taça diária, e também para uma série de pessoas que vão estar sendo auxiliadas. Aliás, isso encontra a gente em todas as lojas, tá? Chegou... Não importa a loja que você está acostumado, se é mercado, se é uma loja diferenciada, se você compra na internet, você vai encontrar essa linha solidária. Aliás, isso me faz lembrar, Jane, que você falou da questão artística. Tem lá na vinícola hoje um projeto chamado Galeria Casa Perini, que tem obras de arte, pinturas, pinturas em garrafa de vinho, etc. O pessoal curte muito para levar para casa, para decorar. E essa galeria... Toda obra que é vendida também tem fundos revertidos para essas mesmas instituições. Show! Então fica o convite para quem for visitar a Casa Perini, especialmente nas redes sociais, o @Casa Perini no Instagram ou o casaperini.com.br. Lá no turismo pode visitar para fazer os passeios e nisso também conhecer a galeria. A galeria. Exatamente. E essa obra de arte que está nessa caixa aqui? Então, vamos lá. A gente está falando dos vinhos superiores, né? Um dos vinhos premium, que é o Casa Perini 4. Ele é elaborado com 4 uvas, é um fato inusitado, já só em safras especiais. Tem um rótulo que é de uma lâmina de madeira, para fazer alusão aos 9 meses que ele repousa em barrica de carvalho. Isso, e o inusitado é que são 4 uvas, sendo 3 delas tradicionais da região de Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, e um toque especial, que é uma uva italiana bem intensa, chamada Antielota, dá uma característica complexa e bem intensa, vale a pena conferir. Essa você vai encontrar mais em lojas especializadas e em algumas seções de adegas de mercados diferenciados. Tá? Depois, acima do 4, nós temos aqui essa é uma caixa especial, né? Que a gente usa para apresentar, mas é alusiva ao casal que está ligado à propriedade, né, dos sócios. Uma homenagem ao Benildo, que é meu pai, fundador da vinícola. Então, é um vinho que a gente chama de Vintage Blend. Assim como a gente falou do Vintage para os espumantes, o Vintage, nesse caso, é um blend de safras. É um projeto bem inovador, que é um vinho premium com a presença de vinho de 3 safras diferentes, 2014, 2018 e 2020. Espetacular. 2020 foi considerada a safra das safras no Brasil, né? Foi dentro do terroir, teve algo fora da curva em termos de qualidade, e com isso a gente tem um vinho com bastante camadas, como a gente diz. Mostra aí, Lucas. Uma complexidade muito interessante. Aqui tem o perfil, né, do pai, que é a figura bem marcante, e expressa muito a personalidade dele, né, de ser algo assim bastante austero, marcante, convicto das suas ideias, mas ao mesmo tempo tempo de barrica,
amaciado pelo tempo, tem todo aquele viés mais afável, macio e agradável, né? E dentro desses safras diferentes também tem variedades diferentes que ajudam a compor. E, como não poderia deixar de ser, tem também a homenagem para a mãe, né? Claro, né? Que é quem bota a ordem na casa, numa empresa familiar. E, nesse caso, a gente fez o primeiro item de luxo, que dá para considerar, que é uma parceria com os cristais Swarovski. É um espumante super premium, que tem, junto dos apelos, a questão do líquido, a gente fala aí da parte de... Deixa eu puxar aqui. Exato. São 60 meses em contato com as leveduras, então é bastante tempo de maturação, vai dar bastante complexidade. Ele é um Blanc de Noir também, então é 100% Pinot Noir, mas branco. A gente faz uma prensagem, extrai o suco e fermenta. Depois que termina de fermentar, fica em contato com as leveduras e vai fazendo o que a gente chama de remoagem, que é de tempo em tempo mexer a garrafa para deixar as leveduras em suspensão, vai deixar bastante complexo, profundo e super agradável. E, além disso, tem um charme que é o que torna uma joia essa embalagem. Aqui a gente tem 57 cristais Swarovski no busto da garrafa, tá? Que ajuda a decorar. As pessoas depois gostam de usar a garrafa como artigo decorativo da adega. Dá para encaixar a rolha e a gabieta, que a gente chama. E no topo dela, inclusive, tem uma parte destacável, que na embalagem tem a explicação, né? A embalagem Vou mostrar aqui. Isso, ó. Você destaca essa pedra que vira um pingente e aplica junto a uma correntinha de prata, né? Uma corrente 925. Quer dizer, além de você para... você leva uma joia, né? O presente, a embalagem, Exato. Tudo é pensado. Exatamente. Fantástico. Lindo. Fica muito bacana. Que também está acessível, gente. Vocês encontram aí nas lojas especializadas, né? É uma maneira de você ter um presente e degustar um produto diferenciado também, né? E também essa frada, porque foi de 2019 para espumante, uma safra que teve um pouquinho mais de umidade no ambiente, que dá uma refrescância e uma acidez para uma longevidade maior. Show! 2020, então, foi safra da safra, né? A gente falou. Como não poderia deixar de ser, a gente fez um vinho icônico totalmente voltado para a uva derivada dessa vindima, que foi o Mateu. Daí é algo bastante disruptivo, porque é uma homenagem ao legado da empresa, ao que está por vir, às próximas gerações. E esse é o neto do seu Benildo, meu sobrinho Mateu, que é o xodó da família. E como 2020 foi uma safra recente e promissora, a gente fez essa analogia para as próximas gerações da Casa Perini. Tem um pezinho dele aqui, literalmente, do teste do pezinho que ele fez. É um vinho super potente, mais untuoso. Esse tempo em garrafa vai ajudar a dar uma delicadeza, bastante elegância. E é um blend de safras misterioso, no bom sentido, porque é de autoria do enólogo. Mas a gente sempre faz questão de frisar que tem algumas variedades que são menos convencionais e que ajudam a dar um ar de vinho instigante, com um leque de aromas e sabores que vai desde frutas mais evoluídas, como figo em compota, geleias, etc., mas já puxa para couro, tabaco, uma riqueza de aromas muito legal. Muito legal. Terôdego e Tempranillo são uvas que fazem parte da composição, além de uma série de outras. Para a gente fechar, gente, a gente poderia ficar horas aqui falando desses produtos incríveis. Existem muitas conversas de que vinho, porque o vinho, na França estão destruindo vinhedos, isso e aquilo, de uma maneira bem rápida, Pablo. Até onde você acha que vai o nosso mercado do vinho e por que essa briga toda em querer dizer que o vinho não é tudo aquilo que a gente sabe que ele é um alimento, que ele é uma bebida viva, que ele é um tremendo de um negócio, um divisor realmente, né? Por que você acha que tem essa vou usar um termo, essa rixa, essa briga, né, tentando dizer que o vinho não é tudo isso que a gente sabe que ele é? Olha, acho que talvez passa muito por um viés cultural, né, de como o vinho é interpretado no país, que acho que tem muito que amadurecer, talvez, nesse sentido, e entender que o vinho ele tem o seu papel à mesa, né? Ele é, se não um alimento, um complemento alimentar, se tomado com consciência, né?
E aí eu faço uma provocação, né? Se você comer uma comida que é um pouco gordurosa, não vai ser ruim, vai ajudar a nutrir. A diferença está... É aquela velha frase clichê, mas que expressa muito, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Exatamente. E eu acho que o vinho, em países que são, como a gente diz, de primeiro mundo, que eu não gosto tanto, mas que talvez tenha uma cultura no qual, à medida que a civilização desses povos foi sendo construída, eles sempre tiveram isso. E tem uma máxima, outra que eu acho muito legal, que é a água separa os continentes, o vinho os une. Porque sempre que teve colonização, o próprio vinho do Porto, que ele foi criado para ser consumido numa distância maior na Inglaterra, isso tudo foi para brindar a mesa para negociações importantes, para ser feliz com as pessoas que se amam, com a família. E para acompanhar a refeição, ele sem dúvida tem um papel que é de agregar prazer, festividade, para a gente se sentir mais vivo, tanto que uma das missões da Casa Perini é levar felicidade em uma taça, né? E uma taça é uma dose. É uma dose. Em cada refeição ela deve ser muito bem incorporada. Então, a gente espera, obviamente, uma questão muito maior do que uma empresa ou mesmo entidade de classe do setor, que haja uma conscientização para entender o quanto o vinho ele é representativo para um hábito saudável que deve, através de uma maior consciência, né, de quem tem o poder, com uma escala de impostos que torne mais democrático no consumo, e também se faça com que ele consiga ser consumido de uma forma consciente ao longo do dia a dia na vida das pessoas. Legal. Pablo, adorei te conhecer um pouco mais. Da mesma forma. Adorei conhecer um pouquinho mais dos detalhes dos produtos. E parabéns e seja bem-vindo aí. Se estiver por aqui, nós vamos, vai ser sempre um prazer recebê-lo. Por favor, obrigado pelo convite. Fica o convite para você e os Com espectadores certeza. visitarem a Casa Perini, que tem uma estrutura bem interessante para ver. Gente, tem uma programação chegando aí que depois eu conto para vocês, para a gente estar indo visitar a Casa Perini, porque eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que conhecer e valorizar o que é nosso, né? E quando se trata de uma empresa como a Casa Perini, é indiscutível. Obrigada, Pablo. Obrigado, gente. E parabéns. Podcast Competência. Oferecimento Minas Farma. 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi e Caminho de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.